Povo do meu coração, esse vídeo demorou porque eu estou gravando em emergência, cheguei de viagem, um monte de coisa acontecendo, foi veterinário, meu Deus do céu, a minha vida está uma loucura, mas estou aqui de volta para falar a respeito de Five Nights at Freddy's e desta vez aconteceu um negócio um tanto quanto insano que, bom, eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, é a respeito do tal de Talbert Files, que a galera começou a ficar em dúvida, começaram a tentar entender o que está acontecendo, então eu vou explicar tudo o que está acontecendo nesse vídeo aqui. Sim, é partes da história de FNAF e partes que encaixariam até na história de FNAF, mas eu vou falar pra vocês avisos bem importantes a respeito disso aqui, tá? Então vem entender o que é esse tal de Talbert Files, o que tá rolando e esse livro que foi excluído do Scott Cawthon. Então, pessoal, já deixa o gostei, inscreva o canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, tenho certeza que vocês vão curtir, então demorou, mas tá aqui o vídeo. Ó, primeiro enorme e grande aviso que eu já tenho que deixar claro pra vocês. Esse vídeo, assim, eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de avisar vocês de que, vou por assim, aconteceu essa situação, mas não é pra vocês levarem tudo 100% como canon pra história. Eu quero dizer o quê? Esse livro aqui, ele é um grande, enorme e bizarro problema. Muita coisa já foi alterada. Esse livro, ele era pra ter sido a versão do The Freddy Files lá de 2018, tanto que é até a capa, vocês podem até ver aqui, ó, The Freddy Files, aquela coisa toda, né? A versão não é pra vender e tudo mais, a versão ainda não corrigida. E o problema é o quê? Aparentemente essa versão é de verdade. É o que dá dando a entender é que era uma versão de verdade e uma pessoa da comunidade FNAF, muito importante, que é o tal do Anton DP, ele é um cara que é muito fuçado de FNAF, já falou muita coisa a respeito dos vazamentos, principalmente do filme. Ele já vazou muita coisa a respeito do filme e a galera acabou, né, vendo que isso aqui foi encontrado pelo Anton e a galera acabou, né, vendo o que tava rolando e tudo mais e tinha muitas informações importantes. Inclusive, o próprio Scott Cawthon foi notificado a respeito desse vazamento. Era para ser uma das primeiras versões que ele mandou para a Scholastic lá em 2018, para justamente, ele mandou um ano antes, mas aí nesse meio caminho ele pensou em fazer o FNAF 6, que é justamente para encerrar de vez a história, do que ele pegar e meter o livro e tudo mais, né? E aí decidiu depois refazer o livro e a versão que foi excluída é essa versão que a gente vai ver hoje aqui. Então, um aviso que eu tenho que deixar para vocês. Como é uma mídia descartada, é uma mídia que o livro não foi vendido, não tá em nenhum lugar, não tá, sabe, para você acessar e tudo mais, não foi um negócio oficial de FNAF, então eu não vou considerar nada aqui como canon. Mas eu acho curioso pra gente entender um pouco mais de alguns detalhes da história, de como ela seria lá na época 2017 e 2018, que é FNAF 6 barra o CN, que foi ali aquela época, né, muito louca, que teve o The Freddy Files e tudo mais, que aí o Scott Cawthon decidiu tirar, né, essas coisas para depois reaproveitar e tudo mais. Então, quero dizer e avisar, não é mídia oficial mais, é mídia descartada. Como eles conseguiram esse negócio aqui? Até onde eu vi, a galera tava comentando, eles conseguiram por causa que um antigo funcionário da Scholastic tinha essa versão e eles estavam escrevendo como se fosse uma fanfic, né, da história e tudo mais, e aí esse cara tava participando no meio e ele pegou esse material descartado pra virar fanfic, coisa que ele não tinha autorização do Scott Cawthon pra fazer. E aí a galera começou a ver e analisar essa versão, por isso que teve uma galera que não acreditou, porque achou que era fanfic desde o começo. Ah, é fanfic porque os caras estavam escrevendo a fanfic. Daí beleza, mas ainda assim, né, não teve, vamos por assim, a aprovação do Scott Cawthon de vazar essa informação. Então, é um negócio que vazou, infelizmente, hoje, e a galera tá meio perdida no que fazer. Então, o que a gente teve aqui, ó, foi justamente isso aqui, ó. Que, ó, o guia e tal, não sei o que, especulava grandes coisas da parte da franquia e tudo mais, e cobria, né, o FNAF 1, 2, 3 e Silverchaos, Silver Eyes e The Twisted Ones, que é esse aqui que a gente recebeu mesmo em agosto de 2017. Esse aqui é a versão que não foi pro ar, né? Esse aqui, ó, essa versão aqui, esquece, né? Essa versão ali a gente nunca recebeu ela. A gente recebeu a outra versão que eu mostrei agora pra vocês. Então, na verdade, pelo que tá falando aqui, teve 3 versões desse livro. E aí, acho que nem teve... Não, teve as 3 versões antes da original que a gente recebeu. E aí a 4ª versão é a oficial, canônica e tudo mais. Mesmo assim, ainda já teve, como posso dizer, já teve alguns personagens, principalmente o tal do Talbert, que é por isso que leva o nome do livro. Ele é aquele doutor
que é agora da Fazbear Frights. Vocês lembram da Fazbear Frights e tudo mais? Ele seria o cara que tava investigando as coisas do William Afton, de Remanescente e tudo mais. E tem também, né, um negócio aqui, ó, do tal do Christopher Ryan Stalbert, que seria, né, o cara que é investigador paranormal e tudo mais, que teria também detalhes do livro. Então, vou avisar vocês de novo, o que vazou, tem algumas informações legais, mas não dá pra gente considerar mais canônico do jeito que a gente considera a história normal, porque o livro não foi lançado. Ah, Cor, mas vai ter o art que ele vai fazer o resumo e tem coisas que dá pra utilizar. Tudo bem, mas ainda assim, eu acho meio paia, porque a parada é um negócio descartado que o Scott Cawthon não queria que vazasse, né? Porque a intenção do Scott Cawthon nessa época, pelo que eu me lembro e pelo que a galera começou a comentar, ele queria explicar a história de FNAF, sabe, em livro, e ele queria trazer isso com The Fred Files. Só que ele acabou falando, eu acho melhor eu dar um encerramento digno pro negócio no FNAF 6 e contar a história melhor pelo FNAF 6, do que eu meter o livro, e o livro vai servir mais pra fazer a base dos outras coisas que ficou de ponta solta. E foi justamente para isso que serviu o Fred Files. Tanto que o Fred Files já teve várias versões, né? Teve versões depois com a UCN, versões depois com o Help Wanted, que virou enciclopédia, aquela coisa toda. Então várias coisas foram mudando ao decorrer do caminho. Então eu falei demais e avisei demais. E, ó, tem uma palavra do tal do Scott Cawthon, basicamente falando assim, ó, obrigado por ter avisado e tal, não sei o que, aprecio por você ter falado e tudo mais. Não posso controlar, né, o que vão fazer com o livro, mas tá certo, né, porque a galera tá fazendo isso. Então é melhor eu fazer o vídeo avisando pra vocês que tem, do que, né, eu deixar a galera depois aí, mano, vou inventar um monte de coisa. Enfim, porque a galera tá começando a inventar coisa, e não é bem assim. O livro, ele ia ser desse jeito, mas acabou não sendo, né, melhor dizendo. Então, vamos lá, o que tem aqui que seria, né, bem de interessante. A primeira coisa, que tem algumas notas e tudo mais, que seria o tal de Dead Project, com uma imagem da Cass segurando uma Happy Frog ou algo do tipo assim. Aí, que mais? Teria alguns detalhes do Find Player 2, que é uma história da Fazbear Frights, eu até resumi aqui pra vocês. E aqui tem, eu acho que a primeira grande coisa, o nome da Cassidy completo, Cassidy Tucker, que seria, né, ó, o pai falou com 2 homens e tudo mais, e conheceu o tio Steven, né, e ele tava junto com o tio Rip e tal, mas o Steven e tudo mais, esse Steven já vai voltar. Phone Guy, ou Steve Callahan, aparece ser planejado para ter algum tipo de importância para a história. Então são algumas histórias que também iriam aparecer. E o tal do Tucker também ia ser, ou foi, ou tem alguma coisa a respeito também no AR. Ele seria um gerente e tudo mais, que faria alguma coisa e tudo mais, né? Enfim, ele tá aqui também falando no livro, ó, os desenhos My Happiest Day, Cassidy Tucker. Uma carta da criança escrito meu dia mais feliz e tal, com vários outros desenhos das crianças e tudo mais. Fred e Bonnie também seriam desenhados e tudo mais, né? Você não é um deles e tudo mais. A conexão entre Steve Callahan, Phone Guy, e Michael Afton. Talbert fala que teve um incidente em 83 que o Steve estava fazendo algumas, vamos por assim, alternações com o Mike. Mesmo Talbert ainda de propósito ignorando a existência, né, do segundo filho do William, nós não podemos incluir informações dele ou algo do tipo. Então parece que em algum ponto, o Phone Guy, agora, assim, teria o nome, né, Steve Callahan, ele teve contato com o Michael Afton, justamente, que também vai confirmar a idade do Michael Afton na época do incidente, e também vai marcar, né, como é que fala? As coisas a respeito da idade do William Afton também, né, nesse negócio. Muita coisa encaixa. O interessante é muita coisa encaixa, né, muita coisa ser bem encaixadinha, né, melhor dizendo. Tá, tem o negócio do Anton, que é mais falando da morte da Cassidy e tudo mais, né, que é Cassidy Tucker, e, enfim, aquela coisa toda. Dezembro de 83, William Afton, né, falando mais coisas a respeito da vida mortal dele e tudo mais. E tem muita coisa aqui que é meio estranha. Eu não acho que é nem bom eu falar isso, porque vocês vão ficar confusos, mas, enfim, né, tem uma carta do William Afton, de 83 aqui. Para minha vida mortal, eu não fui, assim, eu não fui capaz de ter todo o respiro exatamente de como sentir, né, a parte do normal. Na verdade, eu me sinto muito irado. Ainda mais das outras pessoas, né, que merecem a vida e que não foi dada a vida merecida pra elas e tal. Não pegando a vantagem das mentiras tangíveis que existem. Apesar da morte do meu próprio filho, eu não me sinto triste, eu não me sinto... Ó, a carta aqui, ó. Vou ler aqui pra vocês, que eu acho que tem coisa aqui interessante, ó. Eu sinto bravo e tudo mais, apesar da morte do meu próprio filho, eu não sinto tristeza, nem arrependimento, nem dor. Eu me sinto ridículo, né? Queimado de fúria que continua vindo como um trovão. Mas a fúria não vai me levar a lugar nenhum. A não ser que eu possa levar pra algum outro lugar.
se tem algum sentido na vida, esse propósito está, né, nas tristezas e tudo mais, e pode virar um sonho, né, elusivo para eu poder aproveitar. Por algum motivo, o mistério da vida e a morte, ou a vida depois da morte, ainda é overwhelming, é tipo, é surpreendente, algo que é aterrorizante e surpreendente, mas eu aprendi a abraçar o desconhecido, né? Se tem alguma coisa que mereça o título de Deus, ou com as leis da natureza, ou algo do tipo, a única verdade universal é que tem grandes poderes que a gente tem que se curvar ainda mais, né, com o tempo acabar. Então quer dizer que o William Afton é crente? Eita! O William Afton acredita em Deus? Que isso? Tô brincando. Ó, todo lugar que eu caminhei, né, meio que foi deixado pela realidade. A verdade é que eu não posso morrer, um não pode morrer e manter um pedaço. Eu sou uma parte daquele que morre e tal, e vai ser relocado com isso, replicado com isso. E aí eu crio alguma coisa com poder que pode dar um presente para outro viver. Simplesmente, só preciso de um voluntário. Talvez a garota Tucker, né? Ela brilha muito e tudo mais, e ela ainda contém um pouco de amor e que pode isso explodir alguma mais. Eu vou dar um novo propósito pra ela. Tucker Girl é justamente o William Afton falando que ele mirou na filha de um tal de Tucker, que é a Cassidy Golden Fred. Então, o que dá a entender é que o William Afton teria, sabe, um motivo mesmo pra ir atrás do negócio e tudo mais, né? E aí, o que mais tem aqui? Novo, tipo, dezembro de 21 e tal. O pôster da criança desaparecida e tudo mais, né? Que quem tá começando a procurar é um tal de Emmett Tucker. Então, dá a entender que, né, a criança Golden Fred já teria desaparecido ou algo do tipo. Enfim, mas como a gente sabe que teve o MCI depois, né? Então essas coisas foram mudadas, é isso que eu tô querendo dizer. Porque não é em 83 que o Golden Fred morre, o Golden Fred morre depois, em 85. Mas enfim, são coisas que foram mudadas e tudo mais. Ó, tem coisas, por exemplo, aqui, ó, o Dr. Christopher Ryan Stalbert, né, do blog e tudo mais, eu já falei, ó, construindo antes e tudo mais, a aparição dos fantasmas antes do dia 26 de junho de 85, que é a data do MCI, e outras coisas, Circle Baby Pizza World, né, quando a pizzaria nasceu, né, então tá falando que, eu não sei se é 85 mesmo, mas parece que nasceu ali na década de 80, pelo menos a ideia do negócio, né, é o primeiro parte e tal, não sei o que, abriria de segunda a sexta, e apresento o principal, Circus Baby, Phantom Fox e Balorina, era o outro nome da Balora. Meu Deus do céu. Tá, aí teria uma outra localização da pizzaria, teria outras coisas a respeito da própria Circus Baby. Aqui, outra coisa bem importante, ó. Missing Children Incident, MCI, junho, dia 26 de 85. Suzy Mosteller, que a gente sabe, agora tem sobrenome até, da Suzy, que seria a Chica. Gabriel Gardner. Fritz Smith Jr., Jeremy Fitzgerald Jr. e a minha querida filha Cassidy Talbert. Ué, peraí, tem duas coisas aqui. Jeremy Fitzgerald Jr., eu lembro que Fitzgerald é o guarda do FNAF 2. Tá querendo me dizer que o Withered Bonnie é filho do guarda do FNAF 2? Pelo que tá dando a entender, sim. Né? E os outros também tem nome, né? As outras crianças têm nome. Então, dá mais sentido pro protagonista do FNAF 2, do porquê que ele foi lá, né? Ele foi pra pizzaria pra procurar o filho que morreu, que o filho dele desapareceu. E aí ele foi lá pra caçar o moleque. E ele foi lá justamente pra ver o que aconteceu com o menino. E aí, né, eu acho que na hora que o filho viu o pai, não soube ter reação, eu acho, né? Que o Withered Bonnie, ele fica paradão assim, né? Aí, agora, o porquê que Cassidy Talbert, mas não era Cassidy Tucker? Ele pode... eu não sei se ele mudou o nome, mas não tá falando isso... tanto isso não. Estou falando, tem coisas desse livro que eles são meio esquisitas, tá ligado? Tem coisas desse livro que uma coisa vai pra um lado, outra coisa vai pra outro, outra coisa vai tipo... outra coisa vai pra um lado, enfim, e tudo mais, né? Que tem coisas de detalhe desse livro, justamente que eu tava falando pra vocês. São coisas e deixada de nota, ou é um livro que não está finalizado e nunca foi finalizado, porque a versão final é completamente diferente dessas informações aqui. Aqui, ó, suspeitos do MCI, é assim, 85, né, 26 de junho. William Afton, 40 anos. Ele tinha 40 anos em 85. Mais óbvio, e o suspeito mais conhecido por obsessão pelo robô do Bonnie. Reportadamente diagnosticado com esquizofrenia, porque ele acabou vendo os Shadows Animatronics. Possivelmente um diagnóstico estranho. Perdeu uma criança por conta do líquido de gás chamada Abigail. É o nome da
Elizabeth é Abigail, ia ser Abigail o nome dela. Então o nome não é... Meu Deus do céu, o nome da criança... Porque a criança que morreu por conta do vazamento de gás é a Elizabeth. E aqui ela tem um outro nome. Enfim, aqui, Steve Callahan, Phone Guy, 34 anos, morto. Como a história da companhia foi datada em 83, com o interesse dos robôs, mas ele já estaria morto em 85, mas ele tá vivo no... então, por isso tô falando que tem coisa que não faz sentido, mas o Phone Guy teria 34 anos e tal, né? Um dos primeiros a respeito dos mecanismos de Spring Lock que ele soube, ele trabalhou perto com o Sr. Afton e também é um potencial suspeito, né? Um empresário, né, inspirador e tudo mais, com muito dinheiro, né? Meu Deus, ele perdeu muito dinheiro em coisa de aposta, meu Deus do céu. E também, né, pode ser que tenha alguma coisa pra ele matar crianças. Michael Afton, 17 anos, já foi convicto por assassinato, né? Mas o incidente é desconhecido, mas a gente sabe que é em 83. CTs e tudo mais, o Mike Schmidt tá provando aqui que seria inocente, né? Que o Mike Schmidt não tinha feito nada. E Emmett Tucker, ex-Fazbear employee, que seria o cara que tava procurando, né? A filha dele, que é a Cassidy Tucker. Feito pra parte dos Mediocre Melodies. Ele é o cara que teria feito os Mediocre Melodies, então. Tem problemas com raiva e acabou batendo, né? Fazendo uma coisa com o Afton, quando as notícias acabaram, né, que os seus animatrônicos não iam ser usados na linha principal. Interessante. Ele tá falando, ó, o William foi diagnosticado erroneamente com esquizofrenia e confirmado, né, por ter visto a Cassidy criando os desenhos dos Shadow Animatronics. Então pode ser que o William, ele acabou vendo os Shadows também e outras coisas a respeito dessa parada dos remanescentes, dos bagulhos ser assombrado. Então não foi só o guarda que acabou vendo, porque a gente até fez no documentário que o guarda também via muito, principalmente o Shadowbone. Então pode ser que o William acabou vendo os Shadows. Então faria sentido porque tem o Shadow Fred, né, no Follow Me, por exemplo. Enfim, mas também é decorrência da maldição do lugar. E tá falando que Elizabeth, né, o nome dela seria Abigail e tudo mais. E Callahan, né, seria, assim, tá falando, ó, por ele ter a parte de aposta, não seria algo que o Scott Calton gostaria de ver e tudo mais, né? Enfim, não sei. Pode ser algo meio estranho e tudo mais, mas poderia ser algo, assim, a respeito, né, do cara ter dinheiro, melhor dizendo, enfim. E o Michael foi, né, convicto de ter matado a criança, né, na mordida de 83. E o Talbot fez uma nota falando, né, que confirma que a identidade do cara do FNAF 1, do guarda do FNAF 1 é Mike Schmidt. Ou seja, o Mike Schmidt e o Michael Afton não são a mesma pessoa. Tá dando a entender aqui, né, melhor dizendo. Enfim, aí tem outras coisas que eles vão falando, por exemplo, que tem aqui. Seria uma nova Freddy Fazbear Pizza, que foi colocada em lockdown em outubro de 31, que é falando do FNAF 2 já aqui, né, a respeito do que aconteceu em St. George, em outra cidade. A galera sempre coloca Hurricane, né? Mas é em outra cidade e tudo mais. Ainda mais do que aconteceu com o trabalho do Jeremy Fitzgerald, que eu falei, Jeremy Fitzgerald. E como o nome do Idris Bone é Jeremy Fitzgerald Jr., então, justamente, o nome é por isso que tem o mesmo nome e tal, né? Pô, e isso aqui é um pedaço da lore bem interessante, né? Eu acho que poderia ser bem legal até deixar, mas, enfim, que eu quero voltar a lembrar pra vocês. Não considerem tudo como canon 100%. Tem coisas que talvez a gente aproveite, que nem vai ter o resumo do art, mas também tem coisas que, como é um negócio descartado, vamos sempre lembrar que isso aqui foi descartado. O Scott Calton pegou tudo isso aqui e jogou no lixo. Falou, não quero. Vou ficar com o FNAF 6 e vamos refazer o Fred Files. Então isso aqui são coisas que a galera acabou pegando justamente, né, da parada, né, de tudo que rolou. Outro guarda foi desaparecido e tudo mais, né, justamente do que tá falando no estabelecimento. Se passa isso aqui ainda no FNAF 2, né, ainda mais que o Phone Guy estaria vivo falando coisas. Então, talvez a investigação do livro é um pouco mais pra frente e ele já sabe que ele morreu, mas na época, em 85, o Phone Guy tinha 34 anos. O nome dele é Steve Callahan, né? Aí tá falando agora a respeito do segundo guarda noturno que desapareceu, talvez em um outro estabelecimento em Hurricane, né? Aí é o estabelecimento de Hurricane que a gente viu lá, que até abriu, né, e tudo mais. Enfim, tá mais falando a respeito dos barulhos do Golden Fred, tem bastante coisa assim, ó. Aqui tá falando até do leilão que teve de quem comprou as coisas do FNAF 3. Porque se vocês lembrarem, foi uma atração que o cara acabou comprando um monte de coisa vintage. Aqui, ó, Freddy Fazbear Plush e tal, não sei o que. Um tal de Christopher T. E ele foi na parte de leilão de St. George, que é a cidade que aparentemente está a localização do FNAF 2. E aí foi lá que aconteceu essa paradinha e tudo mais. E o cara foi lá comprar as coisas. E é um cara chamado Christopher T, que seria o dono da Fazbear Frights, melhor dizendo, do FNAF 3. E
aí acabou fazendo tudo mais, né? E aí tem até teria um cheque pro tal do Talbert. Segundo cheque e tudo mais, pra uma parte de independente e tudo mais, né? Foi lá, eu sei quem você é, contate esse número, St. George, Utah. Também Utah, né? E Hurricane é Utah. E aqui tem um númerozinho e tudo mais. Aí tá falando das partes aqui, ó. Justamente St. George vincularia também com o Stitch Wraith, fantasma despedaçado, que é as histórias que nós vimos que conectam, sabe, aquelas partes da Fazbear Frights. Lembra? Eu já até trouxe um resumo, né, do fantasma despedaçado, que é justamente falando daqueles epílogos que tinham nos livros da Fazbear Frights, que a gente agora tá começando a lançar no Brasil em português pela Intrínseca. Mas justamente esse negócio daria também mais vínculos justamente para outros bichos que apareceriam na lore dos livros também, né? Então é um negócio que explicaria bastante coisa, ó. Novamente que tá aqui o ruinzão, ó. Esse bicho aqui, ó, caso vocês não lembram quem que é, né, ó. Então mais o Michael, o planejamento estava planejado para ser o Stitch Wraith, mas também possivelmente matando pessoas. Estava planejado, mas novamente não foi, porque agora a gente sabe que o Stitch Wraith tem os dois meninos, o Jake e o Andrew, né? Que um é uma alma boa e o Andrew é a alma atacada, né? Basicamente. Enfim, o que mais tem aqui? Tem outras coisas de fenômenos que aconteceram na cidade de St. George, crianças fantasmas sendo observadas, e tem até o teaser do FNAF 6, ó. Já tinha lá a Scrap Baby lá também, né? Que a galera fazia algumas lendas urbanas do que os animatrônicos estavam sendo jogados e tudo mais, né? E tinha, né, um bicho meio palhaço jogado no meio das coisas, que possivelmente viria a ser o Stitch Wraith, né, do futuro, ou já era os pedaços do Molten Fred, né, que antes era o Energy e tudo mais. Enfim, tem bastante coisa aqui, mas vou falar pra vocês, não só pelo resumo, né, mas tá falando que a pesquisa do tal do Emmett Tucker foi em agosto de 2023, e ainda mais porque ele viu que o MCI acontece de 80 a 99, né, em Utah, né, e cadê a Fredbear's Family Diner? Onde foi? Em New Harmony, o Utah também, no mesmo estado. Então foi tudo Utah, não tem nem o que falar, que foi tudo lá mesmo. O que mais tem aqui? Tem os quadrinhos da Dark Horse também, que fariam alguma conexão, porque o Fred Files também explica coisas do Silver Eyes, né, e do Twisted Ones. Isso aqui também são desenhos que vazaram recentemente, a galera, não é que vazaram, a galera falou, isso aqui existe, a gente fez e tal, e aí acabou fazendo, se não me engano, foi com a Lady Fizzy, né, a Lady Fizzy e também com a Pink Pills ajudando algumas coisas, né, e fora que teria mais coisas a respeito da Casser e tudo mais, né? Enfim, sobre o achado do tal livro. Mas vamos lá, ó. Eu sei que foi muita informação e tem muita coisa que... eu sei que tem um resumão, vai ter um resumão de coisas que daria pra aproveitar ou coisas que daria pra fazer a respeito da parada, né? Do tipo do ser do livro, aquela coisa toda, as informações que casaria na história. Tem aquela parte da história, né, do negócio do... Como é que fala? Da parada de você, por exemplo, ter os negócios do negócio do filho, o pai foi lá buscar o que estava acontecendo no FNAF 2, daria mais sentido pro filho, né? Pro pai, pro filho, né? Melhor dizendo. Outros personagens que a gente nunca teve nome, por exemplo, Phone Guy, teve, por exemplo, a compra da Fazbear Frights e tudo mais. Como é naquela época ali do passado, a galera fala assim, Cor, estão mexendo lá de novo. Não, novamente, isso aqui é um livro que foi descartado daquela época, de 2017 e 2018, justamente ali quando saiu o FNAF 6, justamente que ali ia ter o primeiro livro que a gente tava, nossa, vai explicar FNAF finalmente, né? E não aconteceu isso. Teve alguns detalhes bem importantes, mas esses detalhes aqui, mais a fundo, eu acho que o Scott Calton decidiu guardar, ou acabou mudando depois de um tempo, justamente para casar novas histórias, ou para colocar novos detalhes e tudo mais, para enriquecer talvez mais a história, ou talvez para guardar, para quando, sei lá, vier o filme do FNAF 2, começar a ter esses detalhes, né? E começar a contar e tudo mais. Porque, por exemplo, no filme do FNAF 1, a gente não teve Phone Guy, né? Não teve ele falando, não teve nada. A gente teve a fita, né? Que foi, acho que, mais inspirado no movimento da internet dos FNAF VHS do que justamente botar o cara falando com ele, né? Que seria um funcionário que estaria mais perto, né? E tanto que tá até falando aí que ele já tinha trabalhado mais perto com o William Afton e virou até um suspeito, né? Do MCI. Enfim, ó, muito interessante, muita informação. Eu acho que tem algumas coisinhas que, beleza, eu concordaria até que daria pra usar, mas eu, do fundo do meu coração, de Core, de gostar de FNAF, gente, deixa pra trás. Deixa pra trás. É legal, mas ao mesmo tempo não é legal. É legal porque a gente vê bastante detalhes que seriam contados no primeiro Fred Files e muitos detalhes que encaixam e enriquecem a história. Mas ao mesmo tempo é um negócio que foi descartado do Scott Calton. É um negócio que, tipo, o Scott Calton falou, cara, eu não vou
vou falar disso aqui, e o pior é, a história mudou já. A história não é mais daquela lá, talvez mudou outros detalhes, talvez venha outros detalhes no futuro, talvez as crianças que desapareceram, que talvez vão começar a contar agora no segundo filme de FNAF, né? Ou quando vier, sei lá, eu não digo, a galera fala de reboot, mas eu não vejo mais nem tanto reboot como opção, talvez um remake, né? Pra você contar a história, né, mais organizadamente, mais de boa dos todos os detalhes que você planeja no futuro. Mas a graça de FNAF foi sempre esse negócio do tipo, a gente vai contar um detalhe que você não tinha visto, né, os retcon da vida. Mas ao mesmo tempo, eu acho que um remake seria bem interessante pra gente poder ver a linguagem, né, agora que a gente tem, por exemplo, o Real Engine 5, as paradas que a gente pode contar mais legal e tudo mais, os animatrônicos, que igual a ideia que seria do FNAF Plus, né? Eu acho que seria um negócio bem legal e talvez a gente veja, né, talvez agora com a entrada do FNAF do The Pit agora, né, que vai vir em agosto. O que vocês acharam disso aqui? Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tentei explicar os pontos que eu achei mais importante, mas ao mesmo tempo, eu acho que como é um livro que foi descartado, acho que, gente, ó, esse vídeo aqui foi só pra vocês saberem o que aconteceu e pra vocês ficarem ligados na parada que rolou. Talvez a galera, né, os teoristas de plantão, a galera que gosta de fazer a lore, encaixe e faça algumas mudanças pra entender melhor. Core, o que você acha, Core? Eu acho que era bom nem usar. Deixa quieto, deixa quando vier o material oficial. Deixa quando vier realmente o material mais de boa. Por que você tá falando isso? Porque eu sei coisas que eu não posso falar, tá bom? Obrigado, eu me despeço de vocês e até a próxima.